Por isso que eu falo que o Brasil, ele tem um sistema de inovação bebê, tá? O que é o sistema de inovação? É o mercado, sistema financeiro, os bancos de desenvolvimento, BNDES, essas coisas. Inclusive, teve aí anúncio do presidente novo do BNDES. A gente tem que ficar de olho no qual vai ser a política de inovação desse cara, para a gente ver qual que vai ser o novo rumo do BNDES nesse novo governo. Se fizer coisa errada, se fizer investimento em áreas erradas, a gente pode caminhar para as trevas de novo, entendeu? Então tem que ficar de olho. É o que eu falo com vocês, a gente tem que... Não importa se você é de esquerda ou de direita, quem tá lá, tá fazendo um governo, pode ser bom ou ruim, mas a gente tem que criticar quando tem que criticar, entendeu? Pode ficar fechado nisso não. Então, o sistema de inovação envolve universidades, instituições privadas de pesquisa, empresas, governo, outras associações. Isso que é um sistema de inovação, todos eles comunicando para poder gerar desenvolvimento econômico. E qual foi o erro do Brasil? Tá? Assim, na minha visão, ok? Existem 1 milhão de interpretações. Bom, grande parte do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, isso aqui é de 2022, tá? Ele vai para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia é um fundo que ele se destina a investir em áreas estratégicas. Então, ele abre editais, tem lá áreas estratégicas, tipo Amazônia, energia, saúde, biotecnologia, nanotecnologia, são áreas estratégicas. Ele pega, abre edital e fala assim, você tem projetos nessa área? Cadastre aqui o seu projeto e vamos ver se a gente vai financiar. Beleza? Grande parte é assim. Você tem o CNPq, que é uma instituição que normalmente ela paga os bolsistas e também gera projetos. Você tem o CNEM, de energia nuclear, a Agência Espacial Brasileira e outros. Beleza? Mas o grande grosso ali dos projetos é do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, de áreas estratégicas. No entanto, eu peguei isso aqui de um artigo que eu li, acho que em 2018, mas ele foi publicado antes, não lembro agora o ano, tá aí na descrição, que é da Márcia Rapini, professora de economia da UFMG. Bom demais o artigo, assim. É um artigo que ele critica as políticas, os erros das políticas de inovação brasileiras e mostra que o erro do Brasil foi haver um descasamento entre o que era área estratégica e investimento em educação e formação de pessoal. Então, enquanto a CAPES ela tinha várias áreas ali, né? E de um lado, você tinha a política de inovação tecnológica e comércio exterior pedindo para o Brasil investir em software, semicondutores, bens de capital, farmacologia, biomassa, biotecnologia e nanotecnologia. Um outro plano de investimento em inovação, ele investiu em outras áreas, ele tinha uma outra visão, tá? Área de tecnologia de informação, química, espacial e tudo. E aí, quando você pega o orçamento que foi feito, né? Para onde foi direcionado o dinheiro para formar esse pessoal? Você pega aqui, ó, o resultado da política, né, de educação brasileira, ela foi descasada com a política de inovação e ciência. Então você formou muitos profissionais de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Se pegar aqui, são 21% mais 13%, dá 34%. E você tem outras áreas com menos profissionais, tá? Se você pegar aqui o total, eu fiz uma análise do CNPq que ela é mais atualizada. Isso aqui, inclusive, é trabalho meu, tá na descrição também, o link, beleza? O que é considerado áreas não estratégicas, aqui é muito importante fazer esse disclaimer, né? Não é que as ciências sociais e humanas, elas são inúteis. É só porque você tem uma política de inovação e comércio exterior que diz o seguinte: se você investir em engenharia, energia, biotecnologia, etc., você consegue ter um retorno mais rápido do investimento do que se você investir em ciências humanas. Não é para você zerar o investimento em ciências humanas. E o projeto, o plano do Brasil, inclusive era plano do governo Lula e do governo Dilma, era pegar e falar, vamos investir na indústria nacional, porque eles entendiam que investimento em indústria nacional era importante naquele momento, tá? Só que eu atualizei isso em 2018, o que aconteceu? A gente aumentou muito a porcentagem de pesquisadores em ciências humanas, o que é considerado pelos programas do governo, não sou eu que estou dizendo, os programas do governo são áreas não estratégicas, áreas que não conseguem retornar o investimento imediatamente ou num curto prazo. E as áreas estratégicas, elas tinham menos profissionais do que as áreas humanas. Esse foi um dos erros, tá? Você tem... então, a conclusão do artigo é um descasamento da política de educação
com a política de investimento em inovação tecnológica. Formou-se muitos profissionais de ciências humanas e poucos profissionais capacitados em engenharias, etc. E além disso, pessoal, tem um outro... Eu não trouxe o trabalho aqui, mas tem uma outra crítica que se faz, que é que, apesar de focarem muito na formação de pessoal, o que é muito bom, tá? Você ter esse Reúne, por exemplo, esse programa que criou um monte de curso nas universidades, criou cursos noturnos, permitindo que profissionais trabalhassem de dia, estudassem à noite, deu muita oportunidade para pessoas pobres estudarem com cotas, o FIES, por exemplo. Esses programas formaram muitos profissionais. Só que, quando você forma muito profissional, você também tem que desenvolver a indústria. Porque senão o que acontece? Engenheiros, biólogos, biomédicos, mesmo profissionais formados em letras, historiadores, tá? Cientistas de ciências humanas em geral, essas pessoas estão sem emprego. Então você investe muito na capacitação, a gente sabe que investir em educação superior é caro, exige muito esforço, exige muito dinheiro. Você forma essas pessoas altamente capacitadas e não dá para elas no mercado lugar para elas se inserirem. Então, o resultado disso é menor produtividade, menor PIB e não consegue casar ali o investimento com o aumento da receita do país. Então, você investe demais e você não consegue ver esse retorno. Mesmo no longo prazo, já tem o quê? 10, 12 anos do início do governo Dilma, por exemplo. O governo Dilma de 2009, então tem 13 anos, né? Do início do governo Dilma e você não viu esse retorno. Ah, Lucas, mas teve crise? Teve? Pois é. Teve muita coisa errada, assim, mas é uma questão que já vem de um erro lá de trás, ok? A gente tem que falar isso. É uma questão que vem de um erro lá de trás.